Olá, amigos queridos do nosso GIP, Grupo Espírita Ivone Pereira, de Niterói, da nossa linda Icaraí. Estamos juntos para, neste mês de dezembro, fazermos uma palavra rememorando os feitos desse espírito Ivone do Amaral Pereira. É muito bom estarmos juntos com esta casa que usa a doutrina de Jesus, o Consolador, no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. É um núcleo de amor, de trabalho em favor da vida e que, na realidade, fomenta as obras da Dona Ivone do Amaral Pereira. Hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação da sua vida, já que nós estamos no mês de dezembro. Dizer que ela teve várias encarnações. Nós tivemos acesso a 7 delas, que ela mesma se deixou visualizar. Na última que ela teve no Brasil, ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, no nosso estado do Rio de Janeiro, Vila de Santa Teresa de Valença, no sítio Rapaquejo, hoje Rio das Flores, no sul do nosso estado, às 6 horas da manhã. E ela veio numa família grande. Teve depois 5 irmãos mais moços e um irmão mais velho do casamento anterior da sua mãe. Mas ela teve uma peculiaridade enquanto ser reencarnante. Aos 29 dias, teve um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação e ela foi dada como morta pelos médicos, pelo farmacêutico. Mas era um fenômeno fruto dos muitos complexos que ela trazia do seu passado, das suas reencarnações como suicida, dela não ter conseguido levar os trâmites da reencarnação até o final, fugindo pela porta larga do suicídio, que na realidade é uma porta muito estreita, de muito sofrimento. Mas a sua mãe, mesmo preparando tudo, o seu enterrinho, vestiu ela e colocou ela em cima da mesa, como se fazia antigamente nas casas. Mas o que aconteceu? Ao mesmo tempo, a sua mãe saiu da sala e foi ao quarto orar para Maria. E a oração que ela encetou para a nossa mãe foi dizendo que não acreditava que a sua filha tinha morrido. Se ela não tivesse morrido, que realmente ela pudesse trazê-la de volta. Nós sabemos que esse fenômeno da catalepsia acontecia muito antigamente, hoje um pouco menos. E ao chegar na sala, a sua filha estava recobrando a vida, mas depois de 6 horas. Este foi o primeiro momento em que se viu esse arroubo da mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira. O funeral foi cancelado e tudo seguiu um curso normal. Os pais bondosos deram a ela uma vida feliz, no sentido da pobreza, mas no sentido da moral evangélica. Na sua casa era um albergue dos necessitados, dos desvalidos. E desde cedo, a Ivone começou a entender o que era chamar os excluídos para si. Aos 4 anos, ela já se comunicava com os espíritos, sem saber
que eram seres diferentes, para elas eram pessoas normais. Duas presenças foram importantes, como a maioria de nós sabe. O espírito Charles, que foi um grande benfeitor, foi seu pai, foi o seu orientador nesta encarnação. E o espírito Roberto de Canalejas, que foi seu grande amor, espanhol, que nasceu nos meados do século XIX, na Espanha. E ela teve também outras entidades amigas de grande porte, como Bezerra de Menezes, Frederico Chopin e um especial português, Camilo Castelo Branco, que foi o autor da obra que permitiu a ela escrever Memórias de um Suicida. Aos 8 anos, outra vez o fenômeno da catalepsia, associado ao desprendimento parcial agora. E ela, nesta noite, foi levada à igreja em que ela frequentava e pôde ver a imagem do Senhor dos Passos. Eu acho muito interessante isto, porque muitos de nós já passou por coisa semelhante. E ela pôde ver que aquela imagem dizia para ela: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. E ela aceitou aquela mão estendida, subiu os degraus e, claro, foi levada ao mundo espiritual. E lá foi trabalhada na sua consciência para que ela pudesse se fortificar para seguir viagem reencarnada. A sua dificuldade era tamanha porque ela lembrava muito da sua última reencarnação, em que ela foi rica, poderosa, e que ela achava que aqueles pais não eram os pais dela, em especial o seu pai. Ela dizia: não, você não é meu pai. E ela queria sempre usar aquelas roupas bonitas, lindas, mas pobre, família muito humilde. Ela não tinha isso tudo. E ela chorava, se desesperava. Por isso ela foi uma criança infeliz. Porque a reencarnação da Espanha chamava ela considerava a sua família outra. Por isso, ela viveu muito tempo, na primeira e segunda infância, na casa dos avós paternos, da avó paterna, para poder esquecer um pouco isso. Mas ela não podia esquecer aquilo, as lembranças da alma. O seu lar era espírita. Aos 8 anos, ela teve o contato pela primeira vez do Livro dos Espíritos. Mas aos 12 anos ela ganhou de presente do seu pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ela leu com sofreguidão, porque ela era bem alfabetizada, ela era muito inteligente. E aos 13 anos ela começou a frequentar as reuniões práticas de espiritismo. E passou a entender o que era a comunicação dos espíritos. Naquela época era assim, podia entrar inclusive crianças. Ela teve uma instrução escolar primária, o primário daquela época, que era um primário muito bom, mas ela não conseguiu seguir os cursos superiores, que ela gostava tanto. E desde cedo, por causa disso, porque os seus pais não podiam sustentar um estudo para ela, ela teve que trabalhar. Costura, bordado, rendas, flores. Ela foi uma mulher prendada. A educação superior estava fora de cogitação. E isso a deixou extremamente triste. O seu pai era rigoroso na sua educação, fez com que ela ficasse uma criança tímida. Para ela foi importante, porque ela teve um desenvolvimento mediúnico muito grande, porque ela se aconselhava com os espíritos e não tinha liberdade de brincar como todas as crianças, favorecendo este lado da mediunidade. A sua mediunidade é o ponto alto da sua vida, porque ela foi diversificada, muito diversificada. Ela era médium psicográfico, psicofônica e também receitista de homeopatia. E ela era agraciada
por várias entidades, como nós falamos, por Charles, Roberto Canaleiras, Dr. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, que foi um grande benfeitor que ajudou. Os trabalhos no campo da mediunidade que mais gostava era o desdobramento e a incorporação e receituário, porque Dona Ivone, mesmo que tenha sido suicida em encarnações pregressas, ela não veio com defeito físico, não veio com a dificuldade de órgãos aos quais ela ofendeu para morrer. Como a última encarnação ela se suicidou no Rio Tejo, ela tinha esses estados de catalepsia pela sufocação do suicídio, porque ela se adentrou no Rio Tejo e se deixou ir até morrer. Mas ela, como médium psicofônico, por causa dessa emancipação da alma de grande porte, de grande maneira, ela podia socorrer os obsediados e suicidas, de tal maneira que muitas vezes ela ficava desdobrada e, ao voltar pelo chamamento de Dr. Bezerra de Menezes e Charles e até o Chopin, ela já estava com as terminações das suas mãos, das suas unhas arroxeadas, o seu nariz e as suas orelhinhas, porque estava com falta de oxigenação. Ela não teve problemas físicos, mas ela teve essa emancipação do seu perispírito maior do que a maioria de nós. Daí ela ter a mediunidade de desdobramento como a sua bandeira para poder ajudar aos sofredores de uma maneira diferente do que as outras. Mas ela também foi esperantista e ela levou a bandeira do Esperanto através da comunicação em cartas com o mundo todo. Ela adorava o Zamenhof e ela era uma estudiosa, era uma pessoa que trouxera das outras encarnações o gosto pela leitura. Ela leu Goethe, José de Alencar, Arthur Conan Doyle e várias outras obras que ela tinha paixão de poder entender. Mas a obra mediúnica da nossa Ivone são 20 livros. Ela viveu 83 anos e desencarnou em 9 de março de 1984 por uma trombose e que ela não resistiu à operação. Foi sepultada no cemitério de Inhaúma, aí no Rio de Janeiro. Mas na época ela teve um cortejo pequeno, mas várias autoridades da Federação Espírita Brasileira, de outras entidades espíritas, acompanharam o seu féretro em devoção a ela. Mas se nós pudéssemos pontuar, nós diríamos que a Dona Ivone, ela teve mediunidade de psicografia, psicofonia, receitista, conselheira, passista, ela dava passes, ela era médio de efeitos físicos, de materialização, e ela era médio de cura, em especial para os paralíticos e obsidiados. Ela tinha mediunidade de premonição, era intuitiva, tinha evidência e oratória. E ela trabalhara muito em várias casas espíritas. A importância do trabalho da Dona Ivone, o trabalho realizado por ela, era em especial de fazer orações para os suicidas. Ela tinha um caderninho. Como era o caderninho dela? O caderninho dela era de papel que embrulhava o pão, embrulhava as outras coisas, para que ela passava ferro e escrevia a lápis. Mas o caderninho de orações para os suicidas, ela já tinha uma caneta esferográfica. Ela conseguia a foto da pessoa, quando conseguia, dos jornais,
E ela recortava e colava e do lado escrevia. Então, durante anos, ela abria aquele caderninho e orava para os suicidas, para aqueles que tinham se suicidado. Isso fazia parte da sua rotina. E ela também recebia muitas cartas das pessoas que sabiam que ela fazia isso, pedindo auxílio, pessoas que tinham ideação suicida, pedia a ela para orar. E ela era generosa, meus amigos. Mas nós não vamos falar das suas vidas passadas. Nós vamos somente lembrar de uma obra que nos ajuda muito a entender. Essa obra aqui que eu vou mostrar para vocês. Vidas da Ivone do Amaral Pereira, pela Denise Corrêa de Macedo. A Denise fez um quadro muito interessante com a reencarnação, a data, o nome que a Ivone teve, os autores espirituais e as obras onde estão escritas. Não existe achismo. Essa nossa querida mentora Ivone do Amaral Pereira, ela se deixou descortinar. Ela não teve problemas em dizer o que ela fez. Como talvez também Emmanuel, que também se deixou ver em 2 reencarnações, trazendo através da pena do nosso Chico Xavier, o Pentateuco Emanuelino, há 2000 anos, como o nosso Públio Lentulus, e depois, 50 anos depois, como o escravo Nestório, já cristão, e depois, na sequência, como com o livro máximo, que é Paulo Estevão, depois Renúncia a Ver Cristo. Nós vemos Emmanuel em todas as obras. Do mesmo jeito que alguns autores, como Chico Xavier, estava presente em muitos livros que ele descrevia. Então a Dona Ivone não fez diferente deles. Ela se colocava naqueles livros romanceados, lindíssimos. Então nós vamos ver que a primeira reencarnação que ela se deixa ver é no ano 40 depois de Cristo, que ela nasce lá na Pérsia, como Lídia, aliás, Lígia, não é Lídia, é Lígia, uma dançarina, que envolve um príncipe, Sacarã. E o Sacarã casa com ela, dispensa todas as suas esposas, mais de 15. Isso nós vamos encontrar no livro Sublimação. Neste livro, nós temos Leon Tolstói e Charles, que era o próprio Sacarã. Esse livro é lindo, meus amigos. Esse livro enternece a nossa alma, de ver aquela jovenzinha dançando e amando aquele homem, Sacarã. É muito interessante. E nós hoje podemos perguntar, e nós, lá atrás, como éramos? O que fazíamos? E o que estamos fazendo nessa reencarnação? Quem são os nossos parentes? Quem foram os nossos amigos? Quem foram aqueles a quem amamos? E quem foram aqueles que nós vilipendiamos? A reencarnação liberta, mas os laços da reencarnação nos juntam para que possamos evoluir pelo amor e para a paz. Então, nós agora vamos ter no século XVI, ela já em Paris. Eu adoro essa encarnação dela como Ruth Carolina de La Chapelle. Ela tem o Carlos Felipe II como seu grande amigo. Nós vamos encontrar isso no livro Nas Voragens do Pecado, que o Roberto de Canaleiras e o próprio Charles são aqueles mentores do livro.
Depois nós temos, no século XVII, também Paris. Ela, numa nova roupagem feminina, Berthe de Surmeville. E nós vamos encontrar lá o padre Antoine Thomas ajudando, amando. E a obra é o Cavaleiro de Lumière. E mais uma vez, Roberto e Charles são os grandes espíritos que a ajudam a escrever a obra. No século XVIII, cada século ela renasce. No século XVIII, nós vamos encontrá-la na França, mas não em Paris, na Bretanha, como Andréia de Guzmán. O livro é o Drama da Bretanha. Os autores continuam sendo Roberto e Charles. Então, Roberto e Charles estão em 3 livros, que é a tríade: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Roberto de Canalejas e Charles, o seu grande protetor. No século XIX, ela nasce na Espanha, ela renasce na Espanha, como a cigana Nina. E aí, no mesmo livro, Sublimação, aquele primeiro que nós falamos, dela como Lígia, nós vamos encontrar ela como Nina, sendo abraçada pelo seu querido pai, Charles, que a encontra num local de dança, ela cigana. É um romance de amor. Aliás, a vida da Dona Ivone é de amor. Ela é uma pessoa que amava o próximo e amava os outros, mas não se amava como deveria. Nós vamos encontrar o Charles, o autor espiritual, falando justamente, o Leon Tolstói faz uma parte, mas é o Charles que a ajuda. No mesmo século, porque ela se suicidou com 20 e poucos anos, e nasceu outra vez no século XIX, 2 vezes no mesmo século, agora em Portugal. Em Portugal, como Leila, a filha de Charles. E aí, meus amigos, é que ela se suicida no Tejo. O livro, nós vamos encontrar, dizendo tudo isso, um livro belíssimo. Ele é quase uma brochura, um caso de reencarnação, que ela é autora do caso, contando a sua reencarnação. E ela lá tem uma filha chamada Lelita. Então, meus amigos, essas reencarnações, ela se deixa ver. São romances mediúnicos de grande porte, em que ela conta as dificuldades que tivera. Mas também nós vamos ver que nessa última reencarnação, a sua família se reuniu no astral e falou com ela, depois do suicídio em Portugal. Agora, Ivone, você vai nascer numa família que não é mais a nossa. Mas eu quero, eu vou, por favor. Não pode. Nós nos reunimos e você vai nascer numa família desconhecida para tentar levar até o fim a sua vida. Vai ter muitas dificuldades. Só assim, talvez você consiga resolver os problemas da sua alma. Por isso, queridos amigos, que ela achava que aquela não era a sua família, que aquele pai não era o seu pai, era o Charles, que foi o pai na última reencarnação. O pai muito querido, o espírito de escola que nós conhecemos.
E ela passou nesse século XVI até o XIX, no início da Idade Média, na Guerra dos Huguenotes, na Noite de São Bartolomeu. Ela vivenciou etapas evolutivas do planeta de muitas dificuldades. Era uma alma boa, mas ignorante das leis de Deus. Quando veio para o Brasil, por isso é que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, meus amigos. É o coração do mundo porque abraça a todos nós, réprobos de outras vidas. E a pátria do Evangelho, porque é aqui que nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. E seguir em frente na nossa evolução. A Dona Ivone, esse amor da nossa alma, era muito estudiosa da doutrina dos espíritos. Muito, muito estudiosa. Ela teria vindo, talvez, posso falar sem medo de errar, só para continuar viva e escrever Memórias de um Suicida. Mas ela, além de Memórias, ela escreveu todas essas obras, deixando-se descortinar, mostrando que o espírito pode e evolui, mas ele tem que trabalhar muito no bem. Não existe porta larga. A porta larga tem caminho de ida e de volta. Tem que haver o refazimento. A porta estreita é aquela que dá o rumo até a luz. Nós queremos trazer para vocês uma obra de um grande amigo nosso, que vocês gostam muito, que é o Pedro Camilo. O Pedro Camilo é um baiano que está sempre presente no GEIP, ou GEIP, como vocês gostam de falar. E o Pedro Camilo é um amigo, um amante das obras da Dona Ivone. Ele escreveu algumas obras e eu trouxe para vocês aqui, ó. Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. Eu concordo com ele. Ela não precisou mais daquelas roupas, das carruagens, das joias, dos perfumes. Ela agora estava no silêncio da sua alma, junto ao Evangelho de Jesus, cerceada por uma família simples, para poder valorizar a vida. E o Pedro Camilo nos diz, no capítulo 3º desta obra, Ivone, e ele faz um perfil doutrinário, que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte, que o que ele vai dizer está numa outra obra, Luz do Consolador, da Dona Ivone, do ano de 1997, né? Escrito lá, a FEB publicada. Então ele diz para nós, ser médium, a Dona Ivone disse isso, não é apenas receber espíritos. Os obsidiados também os recebem. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habitando-se dia a dia no intercâmbio, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, aproveito da reforma geral da humanidade. Então a mediunidade, mesmo que seja simples, ela é não só para nós, era para a humanidade. Porque quando você ajuda os espíritos sofredores, quando você usa a sua mediunidade para você ser uma pessoa melhor, para que você possa ajudar na sua família, na sua vida de relação, você está ajudando a humanidade terrestre. Então ele diz, reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E ele conclui, e para se compenetrar de tal responsabilidade, será necessário conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais
em que a mediunidade se firma e enobrece, a fim de elevá-la à missão. Pode ser uma prova, pode ser talvez até uma expiação, mas ela vai ser missionária quando de pequena monta, que cada um de nós a tivermos com um tipo de manifestação ou alguns outros tipos, é para ser de ajuste. Mas o ajuste vai nos levar a que seja uma missãozinha pequena. Então a Dona Ivone usou perfeitamente a sua mediunidade como uma grande missão que tinha. Eu agora gostaria de dividir com todos vocês uma outra obra, que é esta obra. Divaldo Franco e César Said, Cartas de Ivone, a amizade entre Divaldo Franco e Ivone Pereira. Eu procurei, eu li a obra, mas queria trazer alguma coisa que pudesse incorporar a Ivone enquanto espírito reencarnado no Brasil. E trouxe para vocês o perfil da Ivone. O perfil da Ivone tem algumas colocações. Eu trouxe para nós 2 colocações. A primeira é do Hermínio Correia de Miranda, que a conheceu muito bem. O Hermínio Miranda diz para nós: era dessas pessoas que inspiravam respeito. Não que ela o impusesse, longe disso. Era cordial com todos, simples, desarmada, espontânea, ainda que inflexível na defesa dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que estudava incessantemente. A severidade era consigo, não com os outros. Então ela tinha uma severidade com a sua maneira de agir, seguindo o codificador Allan Kardec. E ele continua: não se empenhava em polêmicas e debates inúteis, nem em longas dissertações teóricas. Isso me calou fundo quando eu reli esta semana, porque às vezes nós perdemos tempo naquela discussãozinha que não leva a nada. Ela era a primeira a examinar com atento olhar crítico o seu próprio trabalho, a ponto de, quando ele escreveu Memórias do Suicida, na década de 20, ela achar que o livro não merecia ser nem divulgado. Ela tinha dificuldades, talvez ela tivesse uma baixa autoestima, no sentido de se ver como grande escritora. Em 26, o livro estava pronto. E ele só saiu em 1954. Mas ela teve uma ajuda para ajuste do livro do Camilo e do seu grande amigo Leon Denis, que ela conheceu na França. Esse espírito de escola, meus amigos, que se apaixona pela Dona Ivone no sentido versátil da fé. E ajuda a colocar dentro da obra a parte dos evangelhos, a parte evangélica. E essa obra é uma maravilha. Vamos falar daqui a pouquinho dela mais. Então, Hermínio Miranda vai dizer: Ivone separou com nitidez a produção mediúnica dos escritos de sua própria autoria. Deixou ambos uma importante bagagem, com uma importante bagagem. E ele vem nos dizer: em Devassando do Invisível e Recordações da Mediunidade, ela se expôs no depoimento pessoal, partilhando com os leitores de sua ampla experiência no longo e proveitoso exercício da mediunidade responsável a serviço do próximo. São nessas 2 obras, Devassando o Invisível
e recordações da mediunidade, que ela se mostra como médium, atendendo a muitos, mostrando as dificuldades, os entraves que ela teve para poder exercer a sua mediunidade. E esta carta, o Hermínio Miranda termina: Deus abençoe, querida amiga e companheira de jornada evolutiva. Para Hermínio Miranda, que era um defensor da mediunidade com Kardec, da mediunidade honesta, da mediunidade responsável, é uma beleza nós podermos ouvir isto. E agora nós vamos trazer uma carta de um grande amigo nosso, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo diz assim: eu a conheci no mês de junho de 1957, quando fiz a minha primeira palestra de televisão em Belo Horizonte. Foi a primeira palestra espírita televisada na TV Acaiaca, graças a um homem notável, o senhor Abreu, que era chamado Abreu das Canetas. Eu era hóspede do senhor Abreu e da dona Dolores. Ele então me convidou para visitar Dona Ivone, que morava no bairro Sagrada Família, lá em BH. Quando lá chegamos, ela estava com o braço quebrado. Ela houvera publicado Memórias de um Suicida, em 54. E ela então disse: ai, meu amigo, os obsessores, desejando vingar-se de mim, empurraram-me da escada e eu arrebentei o braço. Ela levou para a FEB em 54. Na realidade, foi em 56. Então, era uma sexta-feira e o senhor Abreu perguntou: Divaldo, nós vamos até Pedro Leopoldo conversar com o Chico Xavier. Você quer ir com a gente? Divaldo disse: vou. Nós vamos também levar a Ivone. E foram todos. E Divaldo conta nesta carta que ao chegar lá, o Chico Xavier disse, na frente do Divaldo, na frente do senhor Abreu, Dona Dolores e outros: Ivone, Memórias de um Suicida é a maior obra de mediunidade dos últimos 50 anos. E será a maior obra da mediunidade dos próximos 50 anos. Ou seja, até o século XXI. Palavras de André Luiz, disse Chico. E completou: escreva, pague o preço. Ele estava falando justamente desse empurrãozinho que ela levou. Isso foi publicado pela FEB na década de 50 do século passado. E neste livro que eu estou mostrando para vocês, de 2013. E o Divaldo vem dizendo isso. E ele conta: mais tarde, a Dona Ivone saiu de BH e se transferiu para Piedade, no Rio de Janeiro. E ele, Divaldo, a visitava todos os anos quando vinha ao Rio de Janeiro. E ele mantinha com ela uma larga correspondência. Quando, em 1962, ele teve um problema seríssimo, ela a ajudou muito, a confortou, porque recebeu uma mensagem psicografada pelo querido Manuel Viana de Carvalho, um dos seus protetores, dando a ele coragem para seguir em frente. E Divaldo diz: nós acompanhamos até a desencarnação. Ouvimos dela as suas lindas histórias sobre o Esperanto, sobre Charles, sobre Chopin, a quem ela amava. Um dia Chopin lhe disse: como eu invejo esse tempo, comentando do século XX, né? da época de que ele estava no mundo espiritual conversando com a Ivone. No passado, tocava piano na corte para 100 pessoas.
Eu tenho pedido a Deus para vir na época do rádio e tocar para milhões e agora na televisão. Comentava que ele gostaria de tocar na televisão para muitas almas. E Divaldo termina a carta dizendo: foi a mais notável médium de desdobramento consciente. O que quer dizer isto? É que ela se desdobrava, mas sabia o que estava fazendo. A maioria de nós desdobra-se inconscientemente. Mas ela sabia como agir, como Divaldo, como Chico Xavier. Então, Divaldo vem dizendo, ela reclinava na cadeira e desdobrava-se. Fazia as chamadas viagens astrais lúcidas. O seu espírito tinha consciência do que fazia. Desencarnou, aureolada de glórias, lamentavelmente muito esquecida no movimento espírita. Esse depoimento foi publicado pela Federação Espírita do Ceará, no livro Recordações de um Apóstolo. Depoimento do Divaldo a Luciano Klein Filho. Então, queridas, queridos, o que mais falar da Ivone? Dizer que ela é amorosa e bela, que ela é um espírito simples, nessa encarnação sem vaidade nenhuma, que ela conseguiu, nos seus 83 anos, manter-se fiel à promessa que fizera Jesus. Não fugiu da vida e, além disso, deixou para nós todos esses valores eternos em livros, em cartas, em depoimentos. Mas a sua obra magistral, Memórias do Suicida, nós amamos. É lá que nós vamos encontrar esse espírito nos dizendo da colônia Maria de Nazaré. Talvez por isso que em 26 não poderia sair este livro. Tinha de primeiro vir coisas mais simples, como a série André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar em 45, depois 47, 49, 50. Não podia sair uma colônia para suicidas, porque à época, na metade do século passado, a Igreja Magistral Católica Apostólica Romana não permitia nem missa, nem que o suicida pudesse ser enterrado no hospital, já que o hospital era católico, pertencia à Irmandade. E nós, na doutrina dos Espíritos, fazemos justo ao contrário. Ao suicida, temos mais indulgência, mais carinho, porque ele não entendeu o valor da vida. E Dona Ivone nos mostra a universidade que existe lá. Desculpe. Para que os espíritos, depois de terem evoluído e saído daquele clima, daquela vibração que tinham do suicídio, poderiam estudar para programarem uma próxima reencarnação. Uma obra magistral, meus amigos, considerada o carro-chefe da Dona Ivone e, quiçá, uma obra magistral sobre mediunidade. A Mãe de Jesus, a nossa mãe, nos ama.
se oferece a cada dia em qualquer religião cristã, se deixando aparecer para dar carinho, amor e entendimento às pessoas. Como é bom estarmos juntos. Que o GEIP possa continuar com a sua grande trajetória iluminando corações e mentes. Que neste Natal possamos ter Jesus mais próximo de nós. Porque o planeta vai se regenerar na proporção que nós o fizermos conosco. Gratidão a Dona Ivone, aos nossos amigos espirituais, ao GEIP, por nos darmos essa oportunidade de conversas. Um pontinho da vida da Dona Ivone. Vamos fazer a nossa prece final, desejosos de estarmos junto com Jesus. Senhor, Mestre e amigo, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, porque sabíamos que estarias junto conosco através dos Teus mensageiros de luz. Que esses 4 dias que faltam para o Natal sejam de júbilo, de conversas íntimas conosco mesmo, de renovações dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Que neste momento em que esta oração, esta live entrar nos lares, os lares possam ser animados pela luz divina que somos nós, criados à semelhança do Pai, luzes, e que as nossas vibrações dúlcidas possam acalmar aqueles doentes do corpo, da alma e da mente, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão doentes sem apoio da família, dos órgãos públicos, pessoas necessitadas de quase tudo. Que essas vibrações possam enternecer essas mentes, dando ânimo, fé, coragem, esperanças no porvir melhor. Obrigada, amiga Ivone, mensageira de luz, heroína silenciosa. Que Jesus te abençoe sempre pelo caminho lindo, trilhado, como Ivone do Amaral Pereira. Que assim seja. Feliz 2021 para todos nós. Muito obrigada, meus amigos. Até uma próxima oportunidade.